Como vão todos meus irmãos? Aqui vamos nós para mais uma oportunidade de estudos junto à doutrina dos Espíritos. Nós, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, a Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, São Paulo, nos reunimos sempre em nossa sede e também com esses vídeos que vão através do YouTube, do Facebook da SECA, para os nossos estudos e reflexões junto aos livros da doutrina espírita. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso Livro dos Espíritos, que vem abrindo para nós tantos caminhos bonitos para o nosso entendimento, para o nosso aperfeiçoamento. E aqui estamos para mais uma dessas oportunidades. Então, antes de começar, vamos aqui fazendo a nossa prece, pedindo ao Pai a sua bênção para todos nós, que nos reunimos com muita vontade de aprender a ser o bom filho, aquele que quer se melhorar, aquele que quer dominar as suas más tendências, se corrigir, se observar, para assim poder agir melhor, com mais calma, com mais fraternidade no seu coração. E não apenas falar apenas da paz com a boca vazia e com as mãos vazias, mas fazer a paz, construindo-a no seu dia a dia, através do seu pensamento amoroso, da condição das suas boas emoções, do seu falar e também do seu agir. Assim te pedimos, Senhor, nos abençoa, nos ilumina, nos protege, para que a nossa vontade continue firme, decidida a seguir adiante, buscando cada vez mais ser melhor e servir ao teu amor, hoje e sempre, onde quer que estejamos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, vamos assim também estendendo essas bênçãos para os nossos lares, para os nossos familiares, pedindo por todos, não é, gente? Porque já sabemos que ninguém vai sozinho. Cada um de nós tem a sua tarefinha, sua tarefa individual, né, de se conhecer, de se aprimorar e de colocar em prática esses ensinamentos para servir de exemplo para os irmãos que nos observam, porque ninguém vai sozinho, né? Nós estamos sendo observados o tempo inteiro, seja por irmãos encarnados que convivem conosco, seja em casa, no trabalho, na condução, nas reuniões sociais, ou pelos irmãos da pátria espiritual, né? Então, irmãozinhos nossos que nos observam tudo a respeito de nós, o nosso pensamento, as nossas intenções, a nossa maneira de agir, se ela combina com o que estamos pensando, não é? Pois é, e a gente então precisa se cuidar, para a gente ser, realmente fazer aquilo que o coração e a mente está ali produzindo e pensando, né? Sermos verdadeiros, sermos autênticos e lidar com as nossas próprias dificuldades, né? Aprendendo a se corrigir, aprendendo a se melhorar, reparando aquilo também que a gente já tem de bom e acrescentando ainda mais. Nós estamos nesse percurso do aprimoramento. E assim nós vamos dando continuidade ao Livro dos Espíritos, porque a gente está aqui no livro 3º, no capítulo 12. Esse capítulo fala sobre perfeição moral. Então, para quem vem estudando com a gente, né, as questões vão numa sequência, então a gente vai vendo, né,
um aprendizado sequencial e um convite para que a gente coloque esses aprendizados em prática, para que a gente possa, né, chegar à condição da perfeição daqui a um tempo, né? Mas a gente tem que caminhar rumo a ela, porque só falar, só pensar não resolve o nosso caso. A gente deve falar, deve pensar, deve refletir e botar em prática, para que o aprendizado se conclua. O aprendizado só se conclui quando ele chega na prática e é bem feitinho, né? E nesse capítulo 12 da perfeição moral, nós estamos no item 2, que fala das paixões. Então, no vídeo da semana passada, já começamos a falar sobre a questão das paixões, né? E hoje nós vamos dar continuidade. Nós vamos trabalhar hoje com as questões 909, 910, 911 do Livro dos Espíritos e também a 912. Assim a gente já termina essa parte aqui das paixões. Então, para a gente fazer sempre uma lembrança, né? O que seriam as paixões? As paixões seriam essas vontades, esses desejos que nascem de necessidades naturais, mas que são muitas vezes maximizadas ou então são aumentadas por conta ainda das nossas imperfeições, das condições que o nosso espírito carrega, né? Do eu, dos interesses pessoais e de todas as condições de vícios e defeitos que ainda carregamos. Então, para que a gente possa entender bem essa questão das paixões, porque vai ser continuidade, nós poderíamos dizer assim, né? Que nós, espíritos, estamos num processo de aperfeiçoamento e que enquanto estamos encarnados, nós formamos um conjunto de duas engrenagens. Nós, enquanto espíritos, temos a engrenagem do espírito e enquanto encarnados, nós temos que acoplar essa engrenagem do espírito à engrenagem de um corpo físico. E entender que este corpo físico, ele é material e tem a sua história evolutiva. Todo esse equipamento, inclusive o hardware, que é um equipamento que também evolui ao longo do tempo. É só a gente pegar os livros de biologia e a gente vai ver como o cérebro foi se desenvolvendo ao longo dos milhões de anos, né? Desde os seres microscópicos lá, os vegetais, animais, até chegar, né, nos mamíferos que estão mais perto de nós. E depois, quando nós nos tornamos homens, o que acontece com esse corpo maravilhoso, né? Ele vai se desenvolvendo, vai se apropriando, vai se desenvolvendo capacidades que vão dar oportunidade para que a engrenagem espiritual possa se acoplar e possa realizar a sua experiência neste plano da matéria, que é por causa disso que nós estamos aqui, né, gente? Nosso espírito, ele precisa da reencarnação, a existência no plano material, para desenvolver as suas potencialidades. Quais são as potencialidades do espírito? A inteligência e a moral. Ai, mas inteligência não é do cérebro? Não. O cérebro é apenas um mecanismo, o computador. A inteligência, ela é do espírito. Então, para nós, veja que maravilhoso é o plano divino, né? Para nós, espíritos,
numa faixa de desenvolvimento, de um intelecto, né, de uma inteligência um pouquinho mais avançada que dos animais, o Pai, Deus, na sua infinita misericórdia, foi apropriando, foi trabalhando esse corpo material desde lá dos primatas, né? Para que esse mecanismo, o cérebro, comportasse as necessidades e o desenvolvimento dos espíritos. Não é assim? Pois é, meus irmãos. E aí é que a gente tem que entender as paixões. Porque os espíritos dizem, né? As paixões são as vontades e as necessidades naturais que, quando desregradas ou em excesso, vêm prejudicar tanto o corpo quanto o próprio espírito, porque ele sai da linha de equilíbrio dele e automaticamente prejudica todo mundo que está ao redor, né? Porque ninguém vive sozinho. Então, vamos aqui entender como é que esse mecanismo físico, vamos começar pela engrenagem material, como é que esse mecanismo físico trabalha, né? Aqui na nossa pesquisa foi muito interessante. Nós fomos atrás do entendimento de algumas condições cerebrais que possuímos para verificar como nós funcionamos e, entendendo este funcionamento, poder então controlar essas paixões, porque o objetivo do assunto é esse, né? É fazer com que a gente possa controlar essas paixões, que elas não fiquem desregradas e ponham a gente em risco e o outro também, não é? Então, no nosso cérebro, neste equipamento aqui que temos, né, no hardware, a gente tem uma parte muito interessante que fica aqui na base do crânio, logo depois do final da coluna vertical. Chama-se complexo R ou reptiliano. É a camada mais profunda, a camada ou a estrutura mais profunda do cérebro, né? E primitiva. Suas funções: sobrevivência imediata, comanda funções básicas e involuntárias, como batimento do coração, respiração, regulação da temperatura corporal, e serve para a gente nos momentos em que a gente tem que reagir, né? No momento de luta, de fuga, por busca de território e procriação. Essa estrutura, ela é primitiva, como a gente acabou de falar, ela vem com a gente desde os tempos lá da caverna, mas ela ainda está aqui com a gente, porque nós temos isso, né? A gente tem esse funcionamento automático, né, dos órgãos. Então ela comanda, ela está a funcionar ainda dentro da gente. Porém, é como nós falamos, as suas reações, né? A questão da luta, da fuga, do busca por território, a procriação, ela vem sendo transformada e adequada à evolução do ser. Hoje a gente não faz como fazíamos antigamente, né? Que tomávamos qualquer um que passasse adiante para procriar, ou que tomasse a propriedade do outro e invadisse como fosse sua, roubasse, né, a caça um do outro. Então, as coisas elas foram caminhando, mas a gente ainda tem esse equipamento que está aqui. E que se a gente não presta atenção, né, se a gente não busca educar essas forças, que são forças que vêm com o corpo físico, a gente entra numa de homem da pré-história. Uma outra estrutura muito interessante, o sistema límbico.
São um conjunto de estruturas situadas abaixo do córtex cerebral, tá aqui médio para baixo. Controla as emoções, como medo, sinais de perigo, reações de dor, a necessidade de se agrupar em bando. E ela regula, então, a necessidade de pertencimento, as questões dos ciúmes, o cuidado com a prole. Ela também, esse sistema límbico, é um conjunto de estruturas bem antigo também, né? Mais atuante, é o que a gente está dizendo, eles são antigos, essas duas estruturas, mas atuantes. E a gente, então, como um ser um bocadinho mais evoluído do que o Homem das Cavernas, precisa educá-las e colocá-las no seu devido lugar, as suas reações. Aí tem uma outra estrutura bastante interessante, mais moderna, porque a gente vai encontrá-la, não é em qualquer animal, a gente vai encontrá-la nos mamíferos mais evoluídos e no homem, chama-se neocórtex. É a parte mais moderna do cérebro humano e a camada mais externa. Ela está no centro das funções cognitivas superiores, da percepção consciente, representa 80% do volume cerebral, envolve quase todos os 2 hemisférios cerebrais, ela envolve, né, uma camada que envolve esses 2 hemisférios. E olha que interessante, o neocórtex, em nós, na nossa espécie, ela acaba por se desenvolver dos 25 aos 30 anos. Então, toda essa capacidade que a gente vai falar aqui, qual é a capacidade que esse neocórtex nos traz? Raciocínio lógico, abstração, planejamento, resolução de problemas complexos, linguagem, produção da fala e da escrita, percepção sensorial, interpretação de estímulos visuais, auditivos e todos os outros, controle motor voluntário, aquele que a gente manda, né? Os braços e as pernas fazerem, né? Movimentos conscientes do corpo, memória, armazenamento de memórias intelectuais e de longo prazo. Então, tudo isso, todas essas capacidades, elas vão estar prontas, desenvolvidas totalmente, dos 25 aos 30 anos de idade. A gente sabe que também, né, tem indivíduos que às vezes passa um pouquinho dos 30 anos, e aí a gente vai falar assim, nossa, mas a pessoa tem uns 50 anos. Cada um é um e a gente precisa entender que existem as suas diferenças, né? Então, esse equipamento, o neocórtex, ele vem, né? É um equipamento modernoso que a gente possui, que é para ajudar a gente a racionalizar as nossas tendências, paixões e desejos primitivos. A gente tem o comando, sim! Sim! Não adianta a gente falar assim, ai, mas o meu corpo... Não, ele não manda, a não ser que tenha algum problema no neocórtex. E isso é por isso que é importante a gente conhecer o funcionamento do corpo para a gente se perceber, opa, tem alguma coisa aqui que não está funcionando, né? Tem alguma coisa estranha, então eu vou procurar, verificar, e aí é médico, né? Que a gente vai precisar buscar. O importante é que todos esses equipamentos, eles vêm sendo aprimorados junto com a nossa evolução espiritual. Como nós falamos, são duas engrenagens, elas precisam evoluir juntas para que haja o equilíbrio do ser. Muito importante. E aí a gente traz algumas curiosidades, né? Então, por exemplo, tendências biológicas que a gente traz do passado, né?
das outras existências e que a gente nem se liga. Por exemplo, tendências dietéticas, a necessidade de estocar gordura para obter energia. Então, essa necessidade de estocar gordura no nosso corpo para obter energia, no passado, tudo bem, porque antigamente a gente não tinha geladeira, não tinha freezer, né? A padaria era longe, o supermercado nem existia, nem padaria existia, né? A gente tinha que pegar os bichos que passava, caçar, comer, guardar, acumular energia para poder depois realizar as tarefas do dia a dia. Nossa, o homem primitivo sofreu para burro, né? E assim, nem tão primitivo atrás, né? Nossos irmãos da Idade Média, né? Nossa, a gente tem, assim, esses avanços tecnológicos faz só pouco tempo. Então, a gente ainda tem essas vontades, olha lá, a paixão e a vontade, né? Ela vem do passado, dessas heranças, dessas tendências que são trazidas. Só que agora a gente tem que domar e falar para a gente mesmo, não precisa estocar energia. Por isso que muitas vezes a gente quer comer, vê assim o doce, ou vê a comida, quer comer, né, até o final. Não sossega enquanto não acabar. Então, isso são coisas lá, paixões, tendências, vontades que vêm lá de trás. E agora a gente precisa estar no domínio da situação do nosso corpício, né? E dizer, não precisa mais. Outra coisa interessante, o ritmo circadiano. É uma palavra difícil, mas é um relógio biológico que a gente tem. E esse relógio biológico, ele é comandado por estruturas internas do cérebro, né? E ele dita quando a gente sente sono, fome ou estamos mais alertas. E ele se baseia na variação da luz e da escuridão do ambiente, né? Ele é responsável pela liberação de hormônios essenciais que coordenam todo o nosso corpinho. Esse ritmo circadiano a gente precisa prestar atenção em nós, né? Para ver se a gente tá sabendo lidar com a gente mesmo, com esse corpinho. Então, essa estrutura que tem no nosso cérebro, que funciona como um relógio, ela libera dois hormônios importantes. O cortisol, que é o hormônio do estresse e da energia, que atinge o pico dele pela manhã, para nos dar disposição para fazer todos os trabalhos que a gente tem que fazer durante o nosso dia. E também outro hormônio é a melatonina, que é o hormônio do sono, produzido pela glândula pineal quando o ambiente escurece, preparando o corpo para o repouso. Então a gente tem essas duas chavinhas, do liga e do desliga, né? Quando isso se desregula, porque muitas vezes a gente vem a hora de dormir, a gente está com a telinha do celular, está na frente do computador, ou então não desliga a televisão, fica com as luzes da casa acesa. Quando a gente desregula esse relógio biológico, vem a fadiga, a irritabilidade, a falta de concentração, a insônia. E tudo isso depois vai desencadear uma porção de outros problemas. Por quê? Porque nós somos um espírito ainda encarnado num corpo físico que precisa, né, ser respeitado. Nós precisamos entender os nossos limites, precisamos entender o funcionamento dessas duas engrenagens, corpo e espírito, para poder bem viver e saber lidar, né, com nós mesmos, com as nossas emoções, com os nossos desejos, com as nossas paixões. Aí a gente poderia dizer também que dentro desse ritmo circadiano, logicamente que existe pessoas diferentes, né? Que a gente poderia dizer que são vespertinos que gostam de trabalhar à noite. Mas aí é um ou outro que a gente conhece que tem esse ritmo diferente.
mas na maior parte das pessoas funciona o ritmo diário, né, que a gente acabou de falar. Por que tudo isso importa, então, como nós já falamos, né? Para que a gente possa reconhecer, entender as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, buscando respeitá-las, em alguns casos educá-las, né? Para que a gente possa fazer a nossa caminhada evolutiva. É disso que se trata, né? E os espíritos já disseram lá, né, na questão anterior, na 908, eles falam pra gente que as paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Então até trouxe aqui, ó, para vocês. Muito bonitinho, olha. Então, se a gente andar no cavalo assim, sem segurar o arreio, ou a gente cai do cavalo, né? O cavalo são as paixões. Ele vai levar a gente para onde ela quiser, para onde ela tiver vontade, né? Agora, se a gente segurar aqui, firme, aí sim, ela vai para onde a gente quiser. É esse o objetivo da gente estar estudando aqui, né? E entender que sim, não é o corpo que dita regras, mas o espírito que está habitando este corpo. E sim, o espírito também traz tendências de vivências passadas, porque essa aqui não é a primeira. Então a gente traz do passado algumas repetições de vícios, de defeitos, de dificuldades, né? E que agora nós precisamos ficar alertas, a gente precisa perceber, né, o que a gente tem que não é bom, né, os nossos vícios, os nossos defeitos, o eu sempre em primeiro lugar, o eu sou melhor, a agressividade. Então os espíritos falam assim pra gente, olha, é importante a gente se conhecer, né? E aqui o Kardec vai fazendo então as perguntinhas. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, resposta. E às vezes com pouco esforço, o que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos aqueles que se esforçam, diz a resposta. Depois a outra perguntinha. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Sim, porque nesse processo evolutivo nós somos amparados, muito amparados, pelo plano espiritual, nos protegendo de encrencas que poderiam vir e não vêm muitas vezes, né? Nos ajudando a nos acalmar, nos envolvendo em boas energias, em boas intuições. Então, sim, os espíritos estão trabalhando a nosso benefício, esses benfeitores espirituais, só que eles não vão fazer por nós, eles não vão escolher, eles não podem fazer isso. Nós é que temos que dirigir a nossa vontade e saber escolher, né? Aí, a resposta do plano espiritual, né? A essa questão dos espíritos. Os espíritos responderam assim: se orar a Deus e a seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a missão deles. E a última perguntinha. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? Ou seja, tem alguma coisa que a gente não consegue? E aí a resposta: há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que não pode superar suas paixões, e o seu espírito então se compraz nesta ideia de que elas não conseguem. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. E a última, é a 912, deu tempinho.
Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? E aí, como domar o cavalinho? Como segurar o cavalinho, né? Na rédea. Primeiro, vigilância e oração. Estar atento aos impulsos automáticos do corpo. A raiva, a gula, não é? Todos aqueles sistemas que a gente falou lá no começo, o complexo R, que é reptiliano, o sistema límbico, domar o cavalo, né? Então, ver esses impulsos automáticos, né? E corrigi-los, segurá-los, a raiva, a gula, a preguiça, usando a razão, a inteligência, que é uma condição do espírito, para domá-los. Segunda condição, conhecer-se a si mesmo. É uma frase antiga lá do Templo de Delfos, né? Da antiguidade, mas muito sábia. Onde é que o cavalo está saindo do controle? Então, olha para você e perceba onde é que você está deixando a paixão te dirigir. Porque daí o perigo logo vai chegar, né? E Santo Agostinho, ele dá pra gente aquela dica importante de quando chegar de noite, a gente fazer uma avaliaçãozinha do que a gente conseguiu fazer bem feitinho, dentro dos padrões da moral e da caridade, e aquilo que a gente, né, fez de conta que não viu, ou então fez, mas fez errado. E a terceira dica, educação do instinto. Porque muita gente fala assim, mas foi por instinto. Então, não se trata de destruir ou mortificar o corpo, mas de educar os instintos e a herança ancestral para que a gente possa servir ao progresso da humanidade, né? Então, sim, a gente é capaz e precisa fazer, não é? E aqui vai um tchauzinho do cavalinho. Que a paz do Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.